confesso que preparei e planeei este tema mais ou menos no final do ano passado, entre o mês de novembro e dezembro, quando tive a oportunidade de ler um verso que vos vou convidar também a ler e que me fez refletir um pouco. Talvez imbuído um bocadinho pelo espírito que nós vivemos sempre de 2 em 2 anos na nossa igreja, de algumas mudanças, e de olhar um pouco para a nossa igreja também, fui ter com este versículo e tive a oportunidade de o explorar e estudar um pouco mais e, portanto, fazia questão, da próxima vez que aqui estivesse em cima, de partilhar com os irmãos algo que eu pude aprender nas Sagradas Escrituras. E, portanto, antes de vos dizer propriamente qual é o versículo, vou lançar-vos também um jogo. Não trouxe folhas para todos, para estarem com atenção, mas tenho aqui um pequeno desafio, que é vocês me dizerem, no livro de João, portanto, Evangelho de João, quais é que são as primeiras palavras que Jesus diz em João. Vejam lá se descobrem. Vocês não ouviram a minha pergunta. Quais é que são as primeiras palavras que Jesus diz no Evangelho de João? Que Jesus diz. Portanto, no princípio era o verbo, que é isso, foi escrito por João, não é? Mas qual é que foram as primeiras 2 palavras? Já vos estou a dizer quais foram as palavras, mas quais é que foram as primeiras palavras que Jesus diz no Evangelho de João? Quem tiver uma Bíblia que mostra as letras, as palavras de Jesus em vermelho é mais fácil. Isso é como levar cábulas para o exame, não é? Muito bem, muito bem. Temos aqui a resposta e a encontração de Cristina. Muito bem. As primeiras palavras de Jesus no Evangelho de João encontram-se então no verso 38 do capítulo 1 de João, onde Jesus, após ter ali alguns discípulos seus à volta, faz esta pergunta: que buscais? E o tema realmente desta manhã, que tive a oportunidade de preparar, é baseado neste verso. Que buscais? É muito interessante vermos que as primeiras palavras de Jesus para aqueles homens foram estas. E nós vimos noutras versões, podemos traduzi-las de outra forma, não é? O que é que buscas? O que procuras? Quais é que são as tuas necessidades? O que é que tu estás à procura? Estas são umas palavras de Jesus muito, muito pessoais, muito, muito próximas. Outro aspecto interessante nestas palavras de Jesus é que Jesus não se começa por apresentar. Ele não começa por dizer quem ele é, mas começa por preocupar-se com a pessoa. Ele não começa por apresentar a sua agenda, mas preocupa-se com a agenda daqueles que estão à sua volta. Jesus quer saber o que é que nós procuramos. Jesus quer saber o que é que nós buscamos. Jesus quer saber a quem é que pertence o nosso coração. E vamos tirar Jesus desta história, vamos tirá-lo deste contexto onde ele pôde perguntar àqueles versículos o que é que eles buscavam, e vamos fazer Jesus entrar aqui na Igreja da Amadora, dentro da nossa igreja. E imaginem o que é que... Aqui o estúdio está-me a tramar. Imaginem o que é que Jesus perguntaria... Desculpem. Imaginem que Jesus nos perguntaria a cada um de nós esta manhã o que é que nós buscamos. O que é que nós procuramos. Quais é que são as tuas necessidades. De certeza que todos iríamos dar uma resposta diferente. Se eu perguntasse agora aqui para nós dizermos, nós iríamos responder de uma forma mais diplomática, mais espiritual, não é? Até para ficar bem. Mas se nos perguntasse, Jesus no nosso íntimo, o que é que neste momento eu tenho necessidade, que respostas é que nós encontraríamos? Eu pus aqui algumas. Eu tenho necessidade de um emprego, de motivação para fazer exames, de alguém em quem confiar, de perceber o que é que significa os 7 selos do Apocalipse. Tenho necessidade de reduzir o meu colesterol. Tenho necessidade de dinheiro. Tenho necessidade de deixar de ter esta dor que tenho nas pernas e nas costas. Tenho necessidade de sentir curado. De comida, estou cheio de fome. De ter uma relação com Deus.
de encontrar um namorado, de encontrar uma namorada, de ter uma família, de encontrar um amigo, de estudar a Bíblia, de reduzir o stress, de fechar um negócio, de mudar os meus hábitos de descanso, de mudar os meus hábitos alimentares, de ter planeamento familiar, etc, etc. Se Jesus nos fizesse esta pergunta hoje, todos nós teríamos uma resposta diferente. E a minha questão nesta manhã é: o que é que seria diferente na nossa igreja? O que é que seria diferente na minha vida pessoal se eu aplicasse este mesmo princípio de Jesus Cristo? Imaginem uma comunidade, uma igreja, imaginem-nos a todos nós preocupados com as necessidades da pessoa que está ao meu lado, com as necessidades da pessoa que neste momento está a atravessar pela porta da igreja do lado de fora, pelas necessidades do meu vizinho de cima ou do meu vizinho de baixo, que é extremamente desagradável, pelas necessidades dos meus familiares, aqueles que estão mais próximos e aqueles que estão mais longe. Imaginem o que é nós na nossa vida fazemos esta pergunta: o que é que tu precisas? O que é que tu buscas? Quais são as tuas necessidades? Começámos há mais ou menos um mês, um novo ciclo na igreja. Novos departamentos foram nomeados e apresentados à igreja e começámos funções: Escola Sabatina, Ministério Pessoal, Evangelismo, Ministério da Criança, rebentos, distinções, bravadores, Departamento de Jovens, a ADRA, os diáconos, anciãos, etc, etc. E sabem, este momento é sempre um momento em que nós sentimos uma motivação extra, porque todos queremos de alguma forma participar, e isso é extremamente positivo. Mas imaginem cada um destes departamentos planear as suas atividades com esta questão em mente: quais é que são as tuas necessidades? E esta mudança comportamental não muda porque o departamento em si decide que a partir de agora deve fazer esta pergunta. Muda porque eu, na minha vida pessoal, percebo que realmente este é o método de Jesus e eu tenho alegria em executá-lo. Como é que será a minha vida a partir do momento que eu deixo de ter que dizer quem sou, o que sou e o que faço? E esta é a minha agenda e estes são os meus planos, para estar preocupado com o próximo, com o que ele é, com o que ele faz, com a sua agenda e com os seus planos. É extraordinário o que nós podemos aprender com estas duas palavras que Jesus nos diz em João 1:38. Que buscais, que procuras, o que necessitas. E vamos ficar no livro de João. E vou-vos convidar a estudarmos um pouco os 4 capítulos seguintes. E por mais incrível que pareça, coincidência ou não, os 4 capítulos seguintes parece que dão resposta a esta pergunta de Jesus. Jesus, a seguir, vai responder ao que eu posso considerar as 4 necessidades básicas da humanidade. E a primeira necessidade básica que encontramos logo no início do capítulo 2. Vejam lá, que episódio é este que se passa no capítulo 2 de João? Qual era este episódio? O casamento, as bodas em Caná. Não é? As bodas em Caná. Jesus tinha sido convidado com os seus discípulos para este evento. Quantos discípulos é que eram na altura? Lembram-se? Quantos discípulos? Pronto, para sabermos a resposta basta lermos o capítulo antes. Mas eram 5, na altura eram 5. Eram ainda só 5. E Jesus está neste casamento com João, André, Pedro, Filipe e Natanael. E o verso 3 explica um bocadinho o que é que se passou nesta festa. Aparentemente uma festa com muita gente, com muitos convidados. E no verso 3 percebemos o que é que se passa. O que é que diz o verso 3? Tinha acabado o quê? O vinho. E a mãe de Jesus vem ter com Jesus e de uma forma aberta chega-se ao pé de Jesus e diz: eles não têm vinho. Não é? Podemos imaginar, se calhar, falar um bocadinho baixo
para ninguém se aperceber da desgraça que era não ter vinho. O estado de Maria podemos não nos lembrarmos, mas não era o mais motivante de sempre. Se virmos um bocadinho a história, José tinha morrido pouco tempo antes e, portanto, Maria estava sozinha. E, se repararem, ela já não estava com Jesus há algum tempo. E neste reencontro podemos imaginar um pouco os sentimentos da mãe de Jesus. A mãe de Jesus certamente precisava de uma palavra de conforto. Ao mesmo tempo, se virmos no capítulo 1 e no verso 45, quando Natanael disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, podemos também especular um bocadinho que aqueles discípulos foram ter com Maria e disseram: o teu filho é o único. O teu filho é aquele de quem Moisés escreveu na lei. E Maria vivia este misto de sentimentos, esta alegria de aquele anjo que um dia foi ter com ela, estar realmente a afirmar e a trazer-lhe a convicção da verdade daquela mensagem que ela tinha recebido. Mas havia um problema, não havia vinho, não é? Eu quando leio este texto, obviamente que não haver vinho num casamento não é assim algo tão dramático, digo eu, nos dias de hoje, não é? Se não há vinho, pomos sumo. Se não há sumo, no limite bebemos água. Os convidados não vão ficar assim tão desagradáveis com isso. Mas naquele tempo, a falta de vinho tinha um significado extra. Alguém que não tivesse vinho para fornecer significava que era uma pessoa pouco hospitaleira. E este significado realmente marcava aquela família que tinha preparado toda aquela festa. E é neste contexto de um pedido sério da mãe de Jesus, que certamente seria familiar próxima daquele casal que preparou todo aquele casamento, se vai aproximar de Jesus. Jesus era a única solução para ela e Jesus responde-lhe no verso 4. Sempre daquela forma, quando nós lemos um bocadinho enigmática, não é? Lemos: mulher, que tenho eu contigo. Não havia palavra mais simpática de Jesus para Maria naquela altura, não é? Mulher, que tenho eu contigo. Também temos que perceber o significado deste versículo. Esta expressão mulher era a forma mais honrada que se podia dirigir para uma mãe e para uma pessoa naquela altura. Como é que nós podemos provar um bocadinho isto? Recordam-se de um episódio que Jesus volta a dizer mulher? Alguém se lembra de um episódio? Na cruz. Mulher, como é que ela diz? Está em João, no verso 19, 26. Mulher, eis aí o teu filho. Portanto, Jesus na cruz, momento antes de partir e num momento de grande angústia, ao ver a sua mãe, não havia forma mais meiga de se dirigir para Maria. Portanto, esqueçamos aqui que Jesus ou era um filho mal comportado ou que não sabia falar para os seus pais. E, portanto, se pudermos traduzir isto, se calhar, para a nossa linguagem de hoje, eu fiz aqui uma espécie de adaptação, poderíamos ler: querida mãe, desculpa, mas as tuas preocupações não são as minhas preocupações. Ainda não é o momento certo. Que momento era este? Que Maria queria, sem dúvida, anunciar a todas aquelas pessoas naquele casamento. Que momento era este? Que Jesus era o Messias. Maria tinha ali uma grande oportunidade de dizer a todas aquelas pessoas, não só que Jesus era o Messias e tinha a capacidade de fazer aquele milagre. Volto à pergunta de João. Que buscais? Quais são as tuas necessidades? E Jesus respondeu à necessidade de Maria, não foi? De uma forma natural, o vinho não terminou. Sabemos pelo relato que os convidados disseram que não havia vinho tão bom como aquele. Como é que era possível ter guardado o melhor vinho para o fim? Não é? Que tipo de necessidade foi esta que Jesus respondeu por Maria? Que tipo de necessidade? Foi uma necessidade social. É uma necessidade, lembram-se que eu disse nos próximos 4 capítulos vamos encontrar as 4 necessidades básicas que a humanidade tem. E Jesus pergunta que necessidade tu tens e aqui respondeu com uma necessidade social. Nós aqui na Amadora temos a oportunidade de ter desenvolvido um trabalho e de se desenvolver diariamente e semanalmente um trabalho extraordinário pela ADRA.
muitas vezes a Adra também vê que falta o vinho. O vinho por vezes... Ou a água, não é? Porque eu agora se calhar precisava de um copo de água. Mas o vinho às vezes também falta, não é? E a alegria dos nossos irmãos que desenvolvem este trabalho na Adra, que têm esta oportunidade única de ir ao encontro das necessidades de todos aqueles que muitas vezes procuram e que muitas vezes não procuram. E de muitas vezes durante a semana, quando não há vinho, de repente parece que o vinho aparece, não é? Isto tudo para dizer que a primeira resposta que encontramos em João, de Jesus, coincidência ou não, é uma resposta social. É uma resposta a uma necessidade social. Quando respondemos às necessidades sociais da nossa comunidade, dos nossos vizinhos, como eu disse há pouco, sejam eles simpáticos ou antipáticos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, os efeitos colaterais que esta mesma resposta pode ter na vida de cada um são muitas vezes difíceis de avaliar. Vejam o que encontramos no livro de Já Todas as Nações. Diz-nos que o exemplo de Cristo de ligar-se aos interesses da humanidade deve ser seguido por todos quantos pregam a sua palavra e todos quantos receberem. Obrigado. E todos quantos receberem o Evangelho de sua graça. Não devemos renunciar à comunhão social. Não nos devemos retirar dos outros, a fim de atingir todas as classes. Precisamos de ir ter com elas. Raramente nos virão procurar de modo próprio. Não somente do púlpito é trocado o coração dos homens pela verdade divina. Outro campo de labor existe, mais humilde, talvez mais igualmente prometedor. Quase que podia dizer que quem trabalha diariamente com estas necessidades, todos os dias está como se estivesse aqui no púlpito a pregar. Todos nos devemos tornar testemunhas de Jesus. O poder social santificado pela graça de Cristo deve ser aperfeiçoado em atrair pessoas para o Salvador. Demos a conhecer ao mundo que não nos achamos absorvidos egoisticamente aos nossos próprios interesses, mas desejamos que os outros participem das bênçãos e privilégios que gozamos. Mostremos-lhes que a nossa religião não nos torna faltos de simpatia nem exigentes. Que todos quantos professam haver encontrado a Cristo sirvam como Ele fez ao bem dos homens. Quais são as tuas necessidades? É muito mais fácil, queridos irmãos, estar aqui em cima, preparar uma mensagem, do que responder às necessidades sociais da nossa comunidade. Capítulo 1, João pergunta o que buscas. E no capítulo 2, João satisfaz uma necessidade social. No capítulo 3, a resposta já não é social. Quem é que nós encontramos no capítulo 3? Nicodemos. Nicodemos era um príncipe, alguém que conhecia muito bem as Sagradas Escrituras. E ele tinha um desejo de se encontrar com o Salvador. Agora, ele tinha, tocado pelo Espírito de Deus, tinha achado que tinha chegado o momento de se encontrar com o Salvador. Decidiu fazê-lo de noite, porque ele não queria que o vissem com o Salvador durante o dia. Não é? Ele era um príncipe respeitado e não o poderia fazer durante o dia. Podia ser demasiado humilhante ir ao encontro de Jesus à vista de todos. E então esperou que a cidade adormecesse e foi ao encontro do Salvador. Todas as cidades, a Amadora também, têm pessoas que buscam a verdade. Todas as cidades têm homens e mulheres que procuram a Jesus Cristo. Todas as cidades têm homens e mulheres que ainda não conhecem verdadeiramente a Deus, mas cujo o Espírito Santo trabalha no seu coração para que este encontro, como aconteceu com Nicodemos, aconteça.
E vamos até ao verso 3 do capítulo 3, quando Jesus diz a Nicodemos: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nicodemos tinha uma necessidade. Tinha uma necessidade espiritual. Nicodemos tinha uma necessidade espiritual. E esta resposta de Jesus, que tem sempre muito com que podemos aprender, tem algo de muito profundo. Reparem que para Nicodemos, todos os filhos de Abraão, todos eles o que é que já tinham, todos os que nasciam como filhos de Abraão, o que é que tinham garantido? A salvação. A salvação. E ele vai ter com o seu mestre, e o mestre diz agora que ele precisa de nascer de novo, ele. Mas isto eu já tenho como garantido, eu já tenho garantido que sou salvo. E Jesus volta a dizer no verso 5, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos percebeu perfeitamente o contexto desta resposta, face a tudo o que João Batista tinha feito ao longo das épocas anteriores. E o diálogo continua. Jesus leva até a memória de Nicodemos o episódio da serpente, recordam-se? E do significado que tinha, que todos aqueles olhavam para a serpente de bronze, eram curados. E isso podemos ver no verso 14 e 15. A serpente em si não tinha qualquer poder, porque o poder estava em Jesus Cristo. E esta mensagem revolucionária para Nicodemos, para aquele convicto judeu, passou e fez Nicodemos olhar para as Sagradas Escrituras de forma diferente. Vejam também o que nos diz o livro de Já Todas as Nações, na página 137. Diz-nos que milhares existem hoje em dia que necessitam da mesma verdade, ensinada a Nicodemos mediante a serpente levantada. Confiam na sua obediência à lei de Deus para se recomendarem a seu favor, quando são solicitados a olhar a Jesus e a crer que Ele os salva apenas pela sua graça, exclamam: como pode ser isso? Existem muitas almas, queridos irmãos, em que o Espírito de Deus está a trabalhar e que aguardam um encontro como Nicodemos teve. Existem muitas almas com necessidades espirituais por satisfazer. Capítulo 1 de João, o que buscas? No capítulo 2, a necessidade foi social. No capítulo 3, a necessidade foi espiritual. E no capítulo 4, a necessidade é diferente. O capítulo 4 está cheio de contrastes face ao capítulo 3. No capítulo 3 temos um homem de nome de Nicodemos. No capítulo 4 temos uma mulher sem nome, samaritana. No capítulo 4 temos um homem que era judeu. E no capítulo 3 temos um homem que era judeu. No capítulo 4 temos uma mulher que era gentia. No capítulo 3 temos um homem que era respeitado pela sociedade. No capítulo 4 temos uma mulher que era desprezada. No capítulo 3 temos um homem que procurou Cristo. No capítulo 4 temos uma mulher que não procurava Cristo. Nicodemos era rico. Esta mulher certamente não era a mais abastada. Certamente era pobre. E Nicodemos encontrou-se de noite com Jesus. E esta mulher encontra-se quando com Jesus? Ao meio-dia. É tão bom quando nós vemos estes contrastes na palavra de Deus, mas que têm um elo comum. Independentemente do contexto ser completamente diferente, existiu um encontro. Existiu a oportunidade de Jesus, mais uma vez, perguntar àquela mulher quais eram as suas necessidades. Jesus estava cansado da sua viagem e esperou naquele poço. Se aquele poço fosse uma loja e tivesse um horário, o horário seria de manhã ou ao final do dia. Ou ao meio-dia o poço estava fechado. Mas como não era uma loja com portas, o poço estava aberto e disponível. E aquela mulher estava habituada a ir buscar água ao meio-dia. Na hora de maior calor, mas na hora em que não se cruzava com ninguém. E Jesus vem ter com ela e diz-lhe: dá-me de beber. Além de todo este contexto e de uma história que nós conhecemos, penso eu, relativamente bem, aquela mulher olha com desconfiança para esta questão.
não é? Por várias razões. Primeiro, um judeu falar com uma mulher samaritana era algo estranho, porque, segundo a tradição, o judeu ficaria como? Contaminado, não é? Por outro lado, esta questão dá-me de beber é aquela nossa expressão portuguesa que diz esta questão traz água no bico, não é? E realmente se é beber, então trazia mesmo água. Mas esta expressão água dá-me de beber, para aquela mulher tinha talvez outro significado. Cá está mais um daqueles homens, que quer algo de mim. Mas Jesus olha para a face daquela mulher, conhecia o coração, não é? Se nós nos cruzássemos com ela, de certeza que a sua face não era a mais alegre de todas. Os seus olhos, se calhar, estariam muito carregados de cansaço, tristeza. E Jesus vai ao encontro da necessidade desta mulher. Que necessidade era esta? Não era social, não era espiritual, mas era, acima de tudo, emocional. Esta mulher precisava de um encontro, precisava de ouvir uma palavra de conforto. Precisava de perceber que havia um rumo, que havia um futuro e que havia uma água que jamais lhe traria sede. Vivemos um momento da nossa sociedade cheio de necessidades emocionais. Um desses exemplos encontramos numa estatística da Organização Mundial da Saúde. Eu vi no site da OMS uma estatística de 2016 sobre suicídios. E diz-nos no relatório da OMS que dos 172 países que fazem parte da Organização Mundial de Saúde, todos enviaram os seus relatórios sobre suicídio. Mas a Organização Mundial de Saúde acredita que destes 172, apenas 60 fizeram o estudo de forma rigorosa. E, portanto, estes números que eu vos vou dar são números baseados, se calhar, numa realidade apenas de 60 dos 172 países. E diz-nos que a cada 40 segundos no nosso mundo há um suicídio. A cada 40 segundos. E por mais incrível que pareça, é na Europa, na nossa evoluída, racional Europa, que se encontram uma das maiores taxas de suicídio. E trago-vos também... Oi? Onde é que está o comando? Já ia fazendo esta. Trago-vos também um texto que vi quando consultava o relatório da OMS deste senhor, do Dr. Edwin Schneidman, que é um homem que se tem dedicado ao estudo relativos à razão do suicídio. E ele escreveu esta frase que eu achei engraçada. Ele diz que a melhor forma de entender o suicídio não é estudar o cérebro, mas sim as emoções. As perguntas que devemos fazer são: onde é que te dói e como posso ajudar-te? Não sei se ele leu João, não sei se ele leu este relato, mas é muito interessante como na ciência chegamos às mesmas conclusões que Jesus já chegou há tantos anos atrás. Quais são as tuas necessidades? E quando falamos de necessidades emocionais, questionamos se nós, a nível individual ou como igreja, estamos receptivos para receber estas pessoas. Eu não sei se estamos receptivos, mas sei que o resultado da transformação na mulher samaritana foi contagiante. Se continuarmos a ler o relato, ela voltou para a sua cidade e fez questão de dizer a todos que tinha encontrado o Salvador. E diz-nos que saíram da cidade e vieram ter com Jesus. O que buscamos? Quais são as tuas necessidades? Podem ser sociais, podem ser espirituais, podem ser emocionais. E finalmente chegamos ao capítulo 5 de João e encontramos o último tipo de necessidade que a nossa humanidade tem falta e que nós todos nos queixamos. Todos gostávamos de ter a solução para este tipo de necessidade. Qual é que é esta necessidade? É a necessidade física, não é? É a necessidade. Todos temos dores, uns mais do que outros, é verdade. Às vezes as dores são tantas que não nos conseguimos levantar. Todos temos queixas, todos trazemos alguns vírus e partilhamos com eles aqui às vezes ao sábado de manhã uns com os outros. Temos essa capacidade de partilhar os nossos vírus. E por vezes todos nós
passamos momentos de saúde extremamente graves, delicados e complicados. Todos nós gostávamos de ter este encontro como Jesus teve com aquele paralítico. E diz-nos a história que Jesus dirigia-se para o templo, não é? Vamos então até o capítulo 5 de João, verso 1 e 2. Diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Não sei se recordam do significado da palavra Betesda. Betesda era o nome do tanque, de uma piscina. Diz Marcos. Casa de Misericórdia. A tradução de Betesda, podemos dizer Casa de Misericórdia. Era um lugar um pouco estranho para ser chamado Casa de Misericórdia, principalmente antes de Jesus fazer este milagre. E talvez por isso fui ler um pouco para tentar perceber o que é que este lugar tinha de misericórdia. Reparem, um lugar que juntava, eu não sei quantificar, mas passaram certamente por aquele tanque milhares de pessoas. Basta olharmos hoje nos nossos dias, locais que nós conhecemos onde dizem que são praticados milagres e onde são feitas curas. Imaginem naquela altura. Pessoas entravam em Jerusalém e iam para aquele tanque à procura que as águas se movessem para que o primeiro, após aquele movimento, que mergulhasse na água, fosse salvo, fosse curado da sua doença. Portanto, vejam um bocadinho este jogo difícil, não é? Ali via-se tudo mesmo misericórdia, porque quando as águas se moviam, estamos a imaginar o cenário, não é? Eu acho que o cenário mais próximo que podemos ter, e perdoem-me a comparação, é às vezes quando vemos no National Geographic aquelas imagens dos pinguins, não é? E quando se dirigem todos para a água, aquela confusão uns por cima dos outros. E aquele ambiente, a meu ver, tinha tudo menos misericórdia. E o que é que está por trás deste nome? Vou só fazer aqui um parênteses. Fujo um bocadinho ao contexto das necessidades, mas só para contextualizar, porque a mim também me fez alguma confusão. Este local, por incrível que pareça, às portas de Jerusalém, perto do templo, era um local cuja sua origem vinha de um culto a este Senhor, a este Deus, de seu nome Asclépio. O que é que nos diz a história sobre o Deus Asclépio? Diz que este Deus tinha o poder curativo das ervas e a cirurgia e adquiriu tão grande habilidade que podia trazer os mortos à vida. O seu culto disseminou-se por uma vasta região da Europa. Eu trago-vos aqui, por exemplo, um dos santuários, um dos templos de Asclépio. E aqui temos também um quadro desta criança que era levada ao templo de Asclépio para ser curada. E por incrível que pareça, ela ingeria uma água também. E portanto vemos aqui uma relação muito grande entre aquele cenário, entre aquele culto e o que se passava e o que estava a passar naquele momento em que Jesus entrou naquele lugar. Diz-nos também a história que os soldados romanos dirigiam-se muitas vezes a este Deus para curar as suas feridas das guerras. E, portanto, podemos especular porque é que Jesus escolheu aquele paralítico. A história não nos diz, não sabemos. No meio daquelas pessoas todas, Jesus escolheu aquele homem que há 38 anos que era paralítico. Jesus escolhe aquele homem dentro desta casa de culto pagão e olha para ele e faz a pergunta que todas aquelas pessoas que ali estavam deveriam querer ouvir, não é? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Está no verso 6 do capítulo 5, quer ser curado. E aquele homem, que por azar dos azares, além de 38 anos paralítico, não tinha ninguém sequer que o arrastasse para as águas, para ser o primeiro a chegar após o movimento das águas, disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a levar para as águas, mas se realmente tu podes fazer isso, é um grande favor que me podes fazer. Aquele homem não tinha percebido quem é que estava à frente dele, não é? E então Jesus diz, no verso 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. Há aqui um pormenor muito interessante que compreendemos de uma forma melhor ao perceber que mergulhar naquelas águas não era mais do que participar de um culto pagão. Recordam-se de outro exemplo de uma cura que Jesus fez, em que Jesus depois mandou
esse homem que foi curado para esfregar os seus olhos num tanque. Lembram-se? Tanque de Siloé. Jesus encontra-se com aquele cego de nascença, não é? E com a sua saliva e a terra, esfregou aquela massa nos olhos do cego e a seguir diz para ele ir molhar os seus olhos à água. Podemos dizer, olha, fê-lo para não ficar com a cara suja, não é? Podemos dizer. Mas, efetivamente, quando Jesus faz, há sempre um segundo significado. E é muito interessante aqui esta diferença entre estes dois tanques. Sabem o que é que se fazia no tanque de Siloé? As pessoas purificavam-se, limpavam-se antes de entrar onde? No templo. E neste tanque pagão, Jesus fez questão de marcar a diferença. Fecha o parênteses. Voltamos às necessidades. Qual era a necessidade daquele homem? Era uma necessidade física. Era uma necessidade física. Eu sei que nós estamos disponíveis para ir ao encontro das necessidades sociais, ou acredito que podemos estar disponíveis, e por isso é que eu estou a falar esta manhã neste tema, podemos estar disponíveis para ir ao encontro das necessidades emocionais e espirituais. Mas nós não fazemos milagres. Quem faz os milagres é Deus. Mas nós temos uma grande mensagem, queridos irmãos. Temos uma mensagem de saúde única. Temos princípios de vida e estilos de vida únicos e diferenciadores. E é essa necessidade física que nós podemos levar ao nosso próximo. No limite, podemos não perceber nada de medicina, podemos não ser médicos, mas no limite, podemos nos sentar ao lado de alguém e levá-lo ao hospital. E só isso já fazemos a diferença. Eu não sei bem dizer o último nome dele, porque é francês, mas Charles Michel Delepé. Muito bem. Charles Michel Delepé. Não sei se vocês conhecem a história deste senhor. Hoje não está aqui a Cláudia, ela certamente conhecerá muito bem a história dele. Mas este homem nasceu a 24 de dezembro de 1712 em Versalhes. Era filho de um arquiteto e de uma família muito abastada. E para terem uma ideia, este senhor aos 17 anos formou-se em teologia, fez o seu curso de padre e, não contente com isso, o seu pai insistiu e aos 21 anos tornou-se também advogado. Um homem de sucesso. E desde a sua infância ele treinava algo que era uma linguagem com sinais através dos seus dedos. Foi-lhe recusado de ser padre porque ele nunca renunciou ao jansenismo. E o jansenismo não era mais do que um movimento de reforma religiosa. E como ele não renunciou, ele nunca foi ordenado efetivamente padre e nunca exerceu essa vocação. Mas foi sempre uma pessoa muito ligada à igreja e com a necessidade de falar da palavra de Deus. E acontece que este senhor, por volta de 1760, perde um padre que era muito seu amigo, o padre Vanin. E este padre tomava conta de duas gêmeas que tinha algo especial. Estas duas gêmeas eram surdas. E eu não sabia, não fazia ideia, mas depois de explorar um bocadinho, nesta altura, na nossa sociedade e em França, os surdos eram pessoas consideradas incapazes de raciocinar e existiam decretos na Europa que proibiam os surdos de se casar, de possuir bens e de terem acesso à educação. Incrível. Não é? Estamos a falar 1700. Não foi assim há tanto tempo quanto isso. E este homem decide lutar contra esta realidade e decide ensinar aquelas gêmeas não só a comunicar-se com elas, mas mais do que isso, a querer que estes direitos que hoje os surdos têm fossem mudados. E a verdade é que este homem deixou uma marca tão grande que na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de França está efetivamente lá que esta mudança, está registada esta mudança e os surdos puderam fazer parte, passar a ser considerados cidadãos. Tenho aqui um slide que mostra, um quadro que mostra este senhor a ensinar numa escola que ele construiu. E a verdade é que ele tinha uma fortuna tão grande e canalizou toda a sua fortuna para o ensino dos surdos, para o ensino desta língua gestual. Para a língua gestual que hoje facilmente, entre aspas, mas que
que é praticada, e é a língua dos surdos, foi despoltada por este senhor. E ele deixou uma marca tão grande. Ele morreu em 23 de dezembro de 1789. Dizem os estudantes que morreu quase sem nada. E conta um pormenor ao mesmo tempo arrepiante e delicioso. Diz-nos que o quarto dele praticamente não tinha aquecimento para que os alunos pudessem ter luz. 2 anos depois da sua morte, o governo francês assumiu formalmente a escola Instituto Nacional de Jeunes de Surdos, pronto, Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris, surdos mudos, e este edifício hoje podemos visitá-lo em Paris. O que é que fez a diferença na vida de Charles Michel? Sem dúvida, foi a forma como ele respondeu a uma necessidade. Ele foi ao encontro de uma necessidade específica e foi ao encontro e respondeu socialmente, respondeu espiritualmente, porque muitas das coisas que ele ensinava com a língua gestual eram orações. Ele foi ao encontro das necessidades emocionais daquelas pessoas que eram excluídas da sociedade e ele foi ao encontro até das necessidades físicas. Com esta técnica, acabou por aproximar os surdos da nossa sociedade. Eu não quero terminar com o desafio de nós seguirmos o exemplo deste senhor, que é memorável e marcante. Mas quero, acima de tudo, que fique na memória, possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Era tão bom que os 5 capítulos de João nos guiassem por outros exemplos. Era tão bom que o método de Jesus fosse mais próximo com o método da minha rotina. E imaginem que o método de Jesus que era este. Construam uma igreja na cidade da Amadora e todos os sábados de manhã entrem na igreja, de preferência a horas. Este era o grande desafio que podíamos encontrar, mas não é isto que encontramos. Não se esqueçam, quando forem à igreja, levem as vossas ofertas e dízimos. Aproveitem o máximo a manhã de sábado, porque eu toquei no coração das pessoas que passam a lição e fazem o sermão. Eu sei o vosso coração, eu conheço o vosso coração melhor do que ninguém e sei que estão estourados de uma semana de trabalho. E por isso, aproveitem a tarde de sábado para poderem dormir à vontade. Porque durante a semana é muito difícil nós encontrarmos tempo para o fazer. Os habitantes da cidade da Amadora, e acreditem que se estou com esta alergia, não é porque esteja aqui de cima a passar o chá a ninguém. Se o estou a dizer em primeiro lugar para mim. Mas os habitantes da Amadora têm a grande oportunidade de ver sábado após sábado pessoas que entram naquela porta com o seu melhor fato. Com uma gravata fantástica como esta, que penso que foste tu que me ofereceste, Selma. E com um perfume delicioso. E é esta a mensagem que todos aqueles que passarem na rua 1º de Maio podem contar connosco. Porque se entrarem nesta porta, pelo menos conseguem sentir o odor do meu perfume. Perdoem-me a minha franqueza. O método de Jesus é demasiado simples. Não requer investimento financeiro. Não precisa de ser complicado. Não precisa de programas demasiado elaborados que nos desgastam. Não precisa de horas de reunião e preparação. O método de Jesus significa apenas fazer esta pergunta a quem está ao nosso lado. O que é que tu buscas? O que é que tu precisas? Quais são as tuas necessidades? Deus criou-nos para sermos ursos e não pássaros. E nós, muitas vezes, quando vimos aqui à igreja ao sábado, insistimos em ser pássaros. Termino com este texto de Ellen White, da Ciência do Bom Viver. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles. Ministrava-lhes as necessidades. E, no final, granjeava-lhes a confiança. Ordenava, então, segue-me. Amigos, não compliquemos aquilo que é demasiado simples. Um bom sábado a todos.